Olá, gente. Vamos dar início então a mais uma aulinha de pensamento lógico, né? De lógica de programação, falando ainda, continuando falando sobre as funções, né, compostas. Falando sobre funções, especificamente sobre funções compostas. Então, na aula de hoje, a gente vai entender um pouco das funções compostas e por que elas são importantes a gente ver, né? A primeira coisa, a importância dela é que faz a gente forçar a mente para tentar entender como duas funções diferentes podem trabalhar juntas, né? E aí a gente vai ver lá na frente que isso é uma das coisas que também ocorre bastante na lógica de programação, né? Você tem estruturas que elas funcionam em conjunto. E uma das formas de vocês treinarem isso a partir dos conhecimentos que vocês já possuem, né, conhecimentos de matemática, é através das funções compostas, né? Então a gente viu algumas coisas sobre as funções, a gente viu como é que fazia para calcular seus valores. Só que a gente tem que dar um passo além, né? Um passo adiante. Então, existem situações onde um valor é calculado em função de uma variável, né? Então, se você lembrar, né, a gente viu várias vezes o valor x dentro das funções. É muito comum a gente ver algo igual isso aqui, ó. F de x igual a 2x mais 1. O x para a gente chama de variável. É variável por quê? Porque ela muda, né? Ela muda, ela pode mudar. Então, eu posso dizer que o meu x vale 1, posso dizer que meu x vale menos 10, posso dizer que meu x vale 50, né? Então, a partir do valor de x, eu consigo encontrar o valor de f de x. Então, o x sendo a entrada, 2x mais 1 processamento e f de x sendo a saída. Então, esse conceito de variável, a gente vai ver que ele também existe em lógica de programação, né? Esse conceito também a gente vai ver, né, nas linguagens de programação, certo? Então, o conceito de variável é algo que muda, né? Ou, melhor dizendo, algo que pode mudar. Então, no caso das funções compostas, existem essas situações onde um valor é calculado em função de uma variável. Vamos só analisar essa afirmação. Um valor é calculado é calculado em função de uma variável. Só isso daqui, esse texto, ele é traduzido f de x, certo? Um valor é o f de x, né? É o nosso novo valor. É calculado em função de uma variável. Quem é a variável aqui? Ó? X é a variável. Variável. Então, se x é variável, a partir do processamento, a gente consegue calcular um novo valor. Beleza. Então, só a partir dessa frase a gente chega a essa definição. Então, o valor é calculado em função de uma variável. F de x igual a 3x mais 1, né? Isso aqui é a forma que f de x é calculada, né? Então, 3x mais 1, a gente pode afirmar que é a forma em que f de x é calculado.
Beleza. Vamos continuar nas afirmações. Que, por sua vez, ó, de novo, existem situações onde o valor é calculado em função de uma variável, que, por sua vez, pode ser calculada em função de uma segunda variável. Então, quando a gente diz isso, essa variável não é um valor que muda. Então, se essa variável é um valor que muda, ela também pode ser calculada a partir de outra função. Essa variável pode ser calculada a partir de outra função, certo? Então, o texto completo, ela diz, um valor é calculado em função de uma variável que, por sua vez, então, quando eu falo que, por sua vez, eu estou me referindo a essa variável, que, por sua vez, pode ser calculada, né? Ser calculada em função de uma segunda variável. Então, esta variável ela é calculada em função de outra variável. Então, quando eu falo que essa variável ela é calculada em função de outra variável, eu posso ter isso aqui, ó. G de x é igual a 3x mais 7. Ou melhor dizendo, né? Vamos mudar os números. Dois x mais 7. Só que na matemática, esses valores aqui, ó, eles são igualados para ficar fácil na hora que você substituir um dentro do outro, certo? Então, quando a gente substitui essa função, essa g de x, né, substitui esse x por g de x, geralmente a gente tem essa composição de função. Então, a gente vai, vocês já devem ter visto algo parecido com isso, ó. F de g de x, certo? Só que aqui esconde um conceito interessante que a gente vê na lógica de programação, né? Uma das formas que eu gosto de representar o g de x, uma das formas que eu posso representar o g de x é assim, ó. F de x é igual a 3x mais 1. O g de x, em vez de chamar de g de x, eu gosto de dizer g de y. 2y mais 7. Então, quando eu faço isso, dá para ver que você tem, ó, duas variáveis, não? A variável x e a variável y. Elas não necessariamente precisam compartilhar o mesmo nome. São variáveis, né, diferentes, certo? Então, isso daqui é a nossa composição de funções, né? Isso daqui a gente chama de composição de funções. Vamos voltar para o slide. Então, na definição formal, a gente tem a seguinte afirmação. Ó. A função composta f de g de x é a função formada pelas duas funções, f de u e g de x, substituindo-se u por g de x na fórmula de f de u. Né? Então, isso tudo aqui pode parecer complicado, mas no final das contas
refere-se a essa explicação aqui que eu fiz inicial, né? Que uma função ela é calculada a partir de outra função. Então, o g de x torna-se, o resultado de g de x, ele varia, e x é um número que vai ser usado para calcular os resultados de g de x, né? Então, você tem algo parecido com isso, ó. Você tem o f esperando um número, e esse número esperado é calculado por um g que é calculado a partir de uma variável, né? Isso daqui é nossa variável x, né? X, ela pode mudar, né? Seu valor pode mudar. Então, se a gente for trazer de volta aqui a questão daquela representação, né? Você tem um valor x que, quando é processado, né, digamos assim, ou calculado através da função g de x, ela vai chegar a um determinado ponto no conjunto B, e esse valor, que a gente também pode chamar de g de x, ele é processado novamente, né, por uma função, né, f, e chega a resultar um valor dentro do conjunto C. Então, é encadeado, certo? Então, tem um valor x que está dentro do conjunto A, através da função g, ela aponta para um novo valor, né, que vai estar lá dentro do conjunto B, e esse resultado vai ser processado novamente através da função f, e aí a gente vai chegar na função g, né? Então, são dois passos. Uma forma que existe da gente abreviar isso, essa daqui, ó, na matemática. É a FOG, né? É f de x, certo? Então, tanto faz a gente escrever f de g de x ou FOG, né? São semelhantes, né? São iguais, né? Significam a mesma coisa. Beleza? Então, o que a função composta na matemática, o que ela tem a ver com a lógica de programação, né? Você pode se perguntar, mas professor, estou fazendo curso de lógica, mas por que eu estou aprendendo matemática? Tem só tudo a ver, né? Na lógica de programação, existem estruturas também chamadas de função. Você tem estruturas, funções f de x na matemática. E você tem aqui na linguagem Python f de x. Olha só. Então, a lógica de programação, ela tem um equivalente à função da matemática, certo? A linguagem de programação tem uma representação de funções semelhante à representação de funções matemáticas. Olha só que interessante. E a forma de representar isso depende da linguagem, né? Eu posso até trazer um spoiler aqui para vocês. Isso daqui é Python. Certo? Como seria isso daqui em outras linguagens, né? Eu vou até trazer para cá, né? E vou escrever aqui, só dando um spoiler logo para vocês, né? Sei que tem gente já ansiosa em
está programando, né? Entendendo as coisas. Então, eu vou escrever aqui, ó. Representação de funções através de linguagens de programação diferentes. Então, a gente tem aqui em Python, né? Def f de x, isso é Python. A gente tem var de f isso daqui é JavaScript. A gente tem isso daqui, C++ moderno. A gente pode ter, deixa eu apagar aqui, colocar outra cor. Linguagem C, certo? Ou C++ padrão, né? Mais antigo, versões mais antigas, né? Aí você tem diversas outras representações e aqui você tem o f de x, né? Que é a representação da mesma coisa, representação matemática. Então, entender funções matemáticas é um passo anterior para entender funções na programação de computadores, né? E nas linguagens de programação, você tem também funções chamando funções, né? Funções compostas. Então, com isso, a gente termina essa primeira parte, a gente dá uma pausa e já já a gente continua. Até já.